Olá pessoal, seja bem-vindo novamente no canal do William Mello. Hoje vamos falar sobre functions. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo. No VBA, temos o sub, que é para procedimentos, e functions, que é para funções. O equivalente no Office Script para sub é uma function sem return. E para a function do VBA, o equivalente ao Office Scripts é function onReturn. No caso do VBA, onde é chamado uma sub, é executado os procedimentos que estão dentro dessa sub, mas não há retorno para a sub que a chamou. Por outro lado, quando chama uma function, sempre há um retorno. No Office Scripts, entre outras linguagens, é utilizada a palavra-chave return para levar o retorno para a função que chamou. No caso do VBA, é utilizado o próprio nome da função para levar o retorno para a sub que chamou essa função. Vou executar. Primeiro, a sub principal vai chamar a submensagem VBA. Aí eu tenho uma outra função própria do VBA, é para executar uma arte de mensagem, um texto lá mundo. Na hora de executar, ele mostrou aí uma arte de mensagem, um texto. E nisso, já executou e saiu. Assim funciona o procedimento, e só executa o que está dentro sem nenhum retorno para o principal. No caso da função, é o próximo, repare que estou usando a caixa de mensagem no próprio submain. E nisso estou chamando a função mensagem 2VBA. No caso, ao executar, vai retornar a frase Olá pessoal para o sub principal e tem a função de arte de mensagem. Ele vai trazer aí, vai para o principal, vai mostrar a arte de mensagem. Então essa é a diferença do sub e function. Sub executa os procedimentos dentro, sem levar um retorno para o principal, e a função, ele sempre tem um retorno para o que chama. Algo interessante existe nas funções do VBA, e você pode chamar ela, por exemplo aqui, ó, mensagem 2VBA, vai trazer exatamente o texto que está na função. Então, com isso, é possível criar fórmulas personalizadas no Excel utilizando o VBA. Referente ao Office Scripts, infelizmente, até o momento, não existe uma arte de mensagem e dá para utilizar por exemplos. Eu cheguei a tentar utilizar alert, prompt, omord, é utilizado nas linguagens JavaScript, TypeScript, mas aí não funciona. Então, nesse caso, vou utilizar o próprio console.log para mostrar as mensagens. Outra coisa que eu sinto dificuldade no Office Script e não tenho depurar como tem lá no VBA. Com um botão F8, consigo executar passo a passo para mostrar para vocês. Aqui não, tenho que executar tudo de uma vez para a gente ter os resultados. Então aqui é uma adaptação daquele código que eu fiz ali no VBA, sendo que a função main, a função principal, chama primeiro uma função chamada mensagem OS de Office Script. Essa função vai executar no console.log e vai mostrar o texto Olá Mundo. E pode ver que ele não tem retorno para a função principal. Então essa função seria o equivalente ao sub do VBA. E por outro lado, temos ele chamando a outra função, mensagem 2OS. Essa função mensagem 2OS, ele vai retornar o texto Olá pessoal, tem aqui a palavra return. No VB é utilizado o mesmo nome da função, um sinal de igual para levar o retorno, quanto a e ele tem a palavra-chave return para levar o retorno para a função que chamou. E assim, na função main, ele executa o console.log um texto ele pegou da função mensagem 2OS. Ao executar, a gente terá exatamente os retornos. Olá mundo que foi executado dentro dessa função mensagem OS e olá pessoal, ele pegou o texto aqui na mensagem 2OS, mas ele foi executado no console.log dentro da função main e chamou a função mensagem 2OS. Agora eu vou falar sobre aumentos e parâmetros. Aqui estou utilizando uma sub como um exemplo.
O submain ele vai chamar essa sub duas vezes, primeiro enviando um texto, esse é o argumento, e depois vai enviar uma numeração, e esse é outro argumento. A submensagem tem o parâmetro texto e vai receber os argumentos vindo da submain. Aí ele vai imprimir embaixo o tipo da variável e vai mostrar uma arte mensagem, o conteúdo que foi passado para ele. Como disse esse comentário, pelo argumento que foi enviado, o VBA identifica o tipo do parâmetro. Quando diz o tipo de parâmetro, se é integer, boolean, string e etc. Por isso, e o debug.print com type name para a gente ver o resultado. Vamos e depurar. Primeiro vai enviar o texto lá mundo. Então, embaixo, vai imprimir aqui o tipo, que é uma string, e vai mostrar uma arte mensagem o texto lá mundo. Vai sair do sub e vai para o próximo. Vai enviar a numeração 1, 2, 3, e já imprimiu o tipo, que é uma integer, e vai mostrar o texto numa arte de mensagem 1, 2, 3. E assim finaliza o sub. No caso do Office Script, na função mensagem, embaixo do parâmetro texto, separar tem uma ondulação marcando e tem algo de errado. Então vou executar para a gente ver. Ele informa o Office Script não consegue inferir o tipo do dado dessa variável. Então ele pede para já determinar qual é o tipo da variável. Em problemas, ele pede para a gente declarar o tipo da variável. Portanto, estamos obrigados a informar o tipo da variável. Essa situação não acontece no JavaScript nem no TypeScript, mas acontece aqui dentro do Office Script. Então aqui, a função principal vai chamar essa outra função e vai enviar o texto, olá mundo, cuja função mensagem vai imprimir abaixo. Vou executar. Então, ele mostrou olá mundo. Se eu mudar o conteúdo do olá mundo para o número 1, 2, 3, repare que debaixo do 1, 2, 3 aparece uma ondulação apresentando erro. Se para o mouse em cima, fala que o aumento de tipo 1, 2, 3 não foi atribuído para o parâmetro do tipo string. Então esse aumento e a number não é aceito no parâmetro string. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. Imprimiu embaixo 1, 2, 3, então não teve erro. Entretanto, em problemas, tem exatamente aquele texto de quando coloquei o mouse em cima de 1, 2, 3. Então vou falar sobre parâmetros opcionais. No VBA é utilizado a palavra-chave optional antes do parâmetro. Isso é dizer que esse parâmetro não é obrigatório ser passado através de um argumento. Então aqui eu tenho o sub principal e vai chamar essa função, vai enviar dois argumentos. Quando chegar na função, é criada uma variável do tipo string chamado nome completo. Nessa variável é atribuído o resultado do if. No if tem a função interna smith para verificar se a variável sobrenome não tem nenhum conteúdo. Se for verdadeiro, a variável nome completo vai receber o que contém no parâmetro nome. Pois se for falso, ele faz uma ordenação de nome, um sobrenome, um espaço no meio. E assim ele retorna olá, um espaço e o nome completo. No caso do VBA é utilizado o próprio nome da função no lugar do return. Ao retornar vai ser exibida uma arte de mensagem com um nome que foi passado. Vou executar e mostrar essa mensagem Rui Barbosa. Agora, se eu apagar o sobrenome e deixar apenas o nome, ao executar, olá Rui. Agora no Office Script, aqui tem a função principal main, executa o console.log, dentro ele chama a função mensagem que está logo embaixo, vai passar o nome Rui e o sobrenome Barbosa. O sobrenome é opcional. Para determinar se um parâmetro é opcional, depois do nome do parâmetro, informe uma interrogação. A interrogação determina que o parâmetro é opcional. E essa variável recebe o resultado desse tenário. Se você não sabe o que é tenário, vou deixar aí no card o link do vídeo eu falo sobre isso. Então aqui ele verifica se existe sobrenome,
Se for verdadeiro, é feita uma concatenação do nome com sobrenome, e se for falso, o nome completo recebe apenas nome. E aí retorna olá e o resultado do nome completo. E vai ser exibido no console.log chamado na função main. Vamos executar? E aí tem a resposta olá Rui Barbosa. Então vou apagar o sobrenome e executar para a gente ver o resultado. Vou executar e tem o resultado olá Rui. Nos parâmetros de uma função, principalmente os parâmetros opcionais, é possível colocar um valor padrão. Nesse exemplo, se o usuário não informar o sobrenome padrão será Aribald. O resto da função é exatamente o que eu mostrei anteriormente. Vou executar para a gente ver o resultado. Olá, Anitta Aribald. Contudo, se eu colocar um outro argumento referente ao sobrenome, ao executar, ele vai mostrar o resultado com esse outro argumento. No caso do Office Script, eu apenas informo o valor padrão depois do parâmetro com sinal de igual. Vou executar novamente. Ele mostrou aí o Anitta Aribald e já não trouxe texto em problemas. Agora há um outro parâmetro aqui referente ao sobrenome. Vou executar para verificar se vai continuar funcionando. E está funcionando normalmente. Nas funções também é possível declarar o tipo de retorno. Como disse o comentário, aqui vai dar erro porque o retorno está como tipo inteiro. Entretanto, estou retornando uma string. Vamos executar para ver. Deu erro 13 de tipos incompatíveis. Então, nesse caso, eu tenho que mudar o integer para uma string. Vou executar novamente e deu certo, mostrando a mensagem Olá Mundo. No Office Script eu fiz o mesmo teste. Eu declaro o retorno como number, porém o que estou retornando é uma string. Como pode ver, já tem uma ondulação embaixo. E diz que o texto Olá Mundo não é atribuído do tipo número. Entretanto, ao executar, ele mostra a saída normalmente, mas tem a mesma mensagem em problemas. Então, nesse caso, vou mudar o tipo de number para string. Já não apresenta mais a ondulação de erro. E ao executar, roda normalmente e não tem mensagem em problemas. Por fim, vou falar sobre Arrow Function. Arrow Function não tem no VBA, por isso eu vou apresentar apenas no Office Scripts. Arrow Functions são anônimas. Isso quer dizer que eu não dou nome para a função, mas atribuo o resultado a uma variável ou a uma constante. Não preciso utilizar a palavra-chave function. Depois dos parâmetros é utilizado o fetchArrow. Para funções com apenas uma instrução não precisa da palavra-chave return. O retorno é implícito e para esse caso não é preciso usar chaves. Aqui eu tenho a função normal que faz multiplicação de dois números. Então ele está ocupando 3 linhas de código. Embaixo temos a mesma função, só que do jeito Arrow Function, ocupando apenas uma linha. Vou testar as duas funções. No caso, na função main, eu tenho duas variáveis, a x e a y, que estão recebendo valores 2 e 3. O primeiro, console.log, ele chama a primeira função normal, e o segundo, console.log, chama o Arrow Function pelo nome da constante. Vamos executar. E temos resultado, e ambos é o mesmo, funcionou perfeitamente. No Arrow Function, quando não há parâmetro, apenas informe os parênteses. Nesse exemplo, tenho a constante aleatório, que chama Arrow Function, cujo retorno é o resultado de math.random, que é um número aleatório. Então a função main, pelo console.log, vai chamar o nome da constante com os parênteses. Vou executar para ver o resultado. Me trouxe um número aleatório sem apresentar erro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!